não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É só por isso. Se você exclui tudo que não é matematizável, o que sobra é matematizável, evidentemente. E aquilo que é matematizável, a matemática ali se aplica perfeitamente bem. Ora, o sujeito que não percebe imediatamente que isso é um raciocínio circular ou tautológico, e que, portanto, não percebe que ele não está se movendo num âmbito de realidades, mas de mitos culturais, então é porque é muito burro. Da onde vem esta impressão de que o mundo matematicamente descrito pela ciência física é real, e o resto é mais ou menos irreal ou inventado, etc, etc. Vem do quê? Da aprovação do grupo. E somente disso, porque não há nada objetivamente que possa justificar ou fundamentar uma coisa dessa. Mas, no entanto, esta ideia está impregnada na nossa cultura. Nós vivemos num mundo real que é descrito matematicamente. E dentro desse mundo real, tudo aquilo que não é matematizável é invenção cultural, é mito, etc, etc. Eu digo, mas espera aí. Você não começou observando o mundo real e tirando conclusões a respeito dele. Você começou por excluir aquilo que a sua ciência matemática não permitia estudar, porque não havia instrumentos matemáticos para aquilo. É claro que durante este período os instrumentos matemáticos eles evoluem. E acabam lhe permitindo descrever coisas que antes você não podia descrever. Como, por exemplo, você pega essa teoria do caos, ela lhe permite descrever processos enormemente complexos que no tempo de Newton seria impensável tentar descrever. O próprio fato de que surjam novos instrumentos matemáticos e de que o indescritível se torne descritível, lhe mostra que esta divisão entre o mundo real matematizável e o mundo irreal não matematizável é estúpida. Porque ela é um produto cultural, historicamente condicionado, destinado, vamos dizer, a se dissolver na geração seguinte, conforme o progresso da matemática. Estão entendendo? Ora, acontece que, se a ciência newtoniana tivesse influenciado apenas os cientistas, estaria tudo bem. Apenas os físicos estaria bem, mas acontece que ela se impregna na cultura geral como molde de uma nova cosmovisão. Eu digo, qualquer cosmovisão newtoniana é radicalmente falsa. Porque cosmovisão, que eu saiba, é aquilo que inclui o cosmos. E não um setor recortado de acordo com as possibilidades cognitivas de uma ciência em particular. Então, quer dizer, uma cosmovisão newtoniana é um produto artificial imposto às pessoas como uma camisa de força. E o mal que isso fez à humanidade é absolutamente incalculável. Então, a ideia, por exemplo, da Revolução Francesa, de uma sociedade, de uma engenharia social perfeita, onde você iria moldar uma nova sociedade racionalmente, é resultado direto dessa concepção, dessa imaginação newtoniana. Não da concepção física newtoniana, é claro. Seria absurdo
culpar o Newton por isso. Quer dizer, as consequências que os camaradas tiraram do Newton foram muito além daquilo que ele poderia prever. Tá certo? Sem contar que Newton, pessoalmente, ele aceitava outras maneiras de integrar realidades que não fossem por métodos matemáticos. Tá certo? E se dedicou a elas, na verdade, a maior parte do seu tempo de estudo e a parte matemática é só alguns anos. Né? Mas um dos efeitos que isso teve, na escala propriamente da educação, foi tornar incompreensível para o estudante moderno uma boa parte do legado antigo e medieval. Por exemplo, quando vocês leem aí o livro do Hugo de São Vítor, o Didascalicon, esse é um grande livro da Idade Média, existe uma tradução brasileira muito boa, feita por um sujeito chamado Antônio Marchioni, que é um italiano que se doutorou, né? Estudou filosofia e teologia em Roma, depois mudou para o Brasil, e você veja, e se tornou assessor do MST. Saída de leão, chegada de cão. Né? Mas esse serviço aqui está muito bem feito. É um desperdício botar esse cara no MST. Onde ele pôde arrumar emprego foi ali. Então eu recomendo muito essa tradução dele. Tá? Realmente as notas são, claro que é um muito sério. Né? Politicamente deve ser de uma ingenuidade patológica. Mas, então, por exemplo, quando Hugo São Vítor fala que o estudante deve aprender as coisas com ordem, tá certo? Ele não está dizendo que você deve inventar uma ordem e segui-la, ou que o professor deve lhe propor uma ordem e você segui-la. Ele está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo que existe uma ordem natural e cósmica, e esta ordem você deve absorver através da leitura. Quer dizer, a leitura se torna um meio de que a própria ordem cósmica e divina se impregne dentro da sua alma. Ou seja, não é uma ordem criada para fins pedagógicos, né? Não é uma ordem inventada, é a própria ordem da natureza e do cosmos em geral, que reflete, por sua vez, a ordem divina. É esta que você deve impregnar. E você pode fazê-lo através da leitura. Note bem, esse conceito ficou absolutamente incompreensível para qualquer estudante moderno. Quer dizer, como é que eu posso, através de uma leitura, absorver a ordem cósmica? Se eu estou fazendo uma leitura, eu vou absorver no máximo a forma mentes daquele autor que eu estou lendo. Na melhor das hipóteses. Né? E esta forma mente será uma coisa uma criação dele, que não tem nada a ver com a estrutura da realidade. Ora, então pergunto-lhe eu, o sujeito que escreve, que você está lendo, que gramática ele usa? Ele usa uma gramática que é só dele? Que ele que inventou? Não, ele usa a mesma gramática de todo mundo. Que lógica que ele usa? Uma lógica que é só dele, só serve para ele? Não. É a mesma lógica de todo mundo. Os fatos que ele percebeu no mundo circundante, ele percebeu com órgãos sensoriais que só ele tem e que são muito diferentes dos seus? Não. Ele percebeu com os mesmos. A estrutura ontológica desta criatura que escreveu esse livro é muito diferente da sua? Não. Então por que eu deveria, ao ler o livro, apreender somente aquilo que é singular da mente do seu autor e não toda a ordem que o gerou, que o criou, que o formou e o determinou? No entanto, esta ideia de que através da leitura você absorve a ordem cósmica, essa ideia se desapareceu, porque o que se entende por ordem cósmica hoje é o mundo de Newton. Não é nem sequer o mundo da física quântica, que é mais parecido com o antigo, mas ainda é o mundo de Newton.
é o mundo matemático mecânico, onde tudo obedece às leis matemáticas, e o que não obedece às leis matemáticas não faz parte da realidade. É incrível, porque as leis matemáticas não são dados dos sentidos. São abstrações complexíssimas a que você chega, né, depois de muito suar a camiseta. Né? E isso quer dizer que você, ao mesmo tempo, diz que o mundo físico é a verdadeira realidade, mas com a nuance de que esse mundo físico não é o mundo físico, é o mundo matemático, o qual não é sensorial de maneira alguma. Se você está imbuído desta crença, e se isto se impregnou na sua imaginação, você não pode conceber nenhuma ordem cósmica a não ser sob a forma das leis de Newton, das leis da mecânica. Não há nenhuma ordem acima disso. Qualquer insinuação de ordem que existe é o que? É um produto cultural, é uma fé religiosa, é uma obra de arte, etc, etc. Agora, então você imagina, né, a confusão que se instala imediatamente a partir deste ponto em que o único ponto de convergência de todo mundo são as leis de Newton. A única coisa que nós todos sabemos e compartilhamos são as leis de Newton. O resto é tudo invenção. O resto é tudo delírio da cabeça de cada um. Então, nesta altura, é claro que quando você lê um livro, você lê apenas para perceber as idiosincrasias da mente, né, doentia que o criou. Então, como é que eu posso entender o que o Hugo São Vítor diz? É que através da leitura eu vou me impregnar da ordem universal, da ordem natural cósmica. Ora, mais ainda, a partir do momento em que as leis de Newton passam a determinar a forma geral da cultura, o que acontece é que a psique individual se torna, vamos dizer, além das leis de Newton, que são a certeza matemática externa, a psique individual se torna o único outro polo de certeza que você pode apelar. Então você tem o Newton de um lado e Descartes do outro. Eu sei que o mundo funciona matematicamente e eu sei que eu penso, logo existo. Essas são minhas únicas certezas. Automaticamente, o eu, quer dizer, a sua experiência subjetiva, passa a ser uma fonte de certeza. Quer dizer, eu sei que eu existo e aquilo que se me impuser como evidência provada, tá certo? Eu aceitarei como verdadeiro. E tudo mais eu tomarei como fantasia. Ou seja, a cabeça de cada um se torna o juiz do universo. Que isso é loucura, nem preciso dizer. E a loucura chega ao ponto, chega, vamos dizer, ao suprassumo, quando Kant diz que tudo o que nos vem do mundo exterior é um caos, e a nossa mente ordena isto. E, bom, então estamos nos antípodas do Hugo São Vítor. Porque para Hugo São Vítor, o estudante era apenas mais um ser humano, humilde, burrinho, sem preparo, está entendendo? Que chegava ali através da leitura das grandes obras, das escrituras, dos filósofos antigos, etc., etc., absorvia a ordem universal. Agora não. Agora, qualquer idiota é ele o padrão da ordem universal. Desde que ele raciocine de acordo com as leis de Newton, ele tem a certeza absoluta. E tudo mais que ele não pensa é duvidoso. É claro, gente, que isso é absolutamente esquizofrênico. Eu já expliquei, já contei 1000 vezes a minha experiência infantil, né, de ter que reaprender a andar depois de ficar com febre durante muitos meses. Então, eu, quando despertava dos meus delírios febris, eu tentava andar e via que eu não sabia mais andar. E que a noção de em cima, embaixo, essa coisa toda estava um pouco confusa.
Então o que eu fazia? Eu me apoiava na estrutura do mundo exterior para eu me reorganizar por dentro. Ou seja, a noção de cima e embaixo, ela podia se confundir dentro da minha cabeça, mas no mundo exterior não se confundia. O chão continuava no chão e o teto continuava no teto. Eu não podia andar no teto. Embora eu pudesse sentir que o mundo girava, e que ficava de cabeça para baixo, na verdade ele não ficava. Porque se eu tentasse andar no teto, eu não conseguia, só conseguia andar no chão. Então, essa experiência me marcou para sempre. Eu entendi que a minha mente não põe ordem em coisa alguma. Ao contrário. Ela se deixa amoldar pela ordem do mundo exterior que lhe vem pronta e imposta e que ela não pode mudar de maneira alguma. Por coincidência, eu recebi uma carta daqui do Hermindo Brum Neto. Ele diz: objetivamente, há evidências corroboradas pela neurociência que estão plenamente de acordo com os postulados kantianos. Por exemplo, quando observa um objeto qualquer, particularidades desse objeto são processadas em diferentes regiões corticais. Cada uma delas processaria um atributo do objeto, uma parte a cor, outra forma, outra semelhança de padrões. Essas informações dispersas são agrupadas e reconstruídas num conceito unitário de objeto, mas somente em razão das estruturas cognoscíveis cerebrais possíveis. Ora, Hermindo, isso aqui não prova o que o Kant está dizendo, prova exatamente o contrário. Porque, note bem, se a sua apreensão do mundo depende de um cérebro que existe materialmente, este cérebro, por sua vez, não é uma apreensão e um produto da sua mente. Ele existe fisicamente. E ele tem uma forma, tem uma estrutura, que já vem determinada, que não foi você que inventou. E quando este cérebro entra em relação com o mundo exterior, através das informações que ele recebe dos sentidos, tá certo? Ele não pode montar este mundo exterior, por quê? Porque ele faz parte deste mundo exterior. Ele é uma realidade física, entre outras. O cérebro não poderia ordenar nada, ele não poderia ser, sei lá, aqui tem uma tartaruga, ele está vendo a cabeça da tartaruga e as patas da tartaruga, ele percebe que pertence ao mesmo objeto. Ele não poderia fazer isso se ele não estivesse no mesmo mundo físico da tartaruga. E ele estar no mesmo mundo físico não é uma representação da mente dele, é uma realidade que persiste, mesmo se ele não percebesse nada. Quer dizer que a estrutura do seu cérebro é um dado real do mundo físico, e não um princípio ordenador que você criou. Note bem que com isso eu não estou voltando ao John Locke, dizendo que nós nascemos como uma folha em branco e que o universo então deposita os dados dos sentidos em nós. Não nascemos como uma folha em branco, nós temos uma estrutura determinada. E essa estrutura está perfeitamente amoldada à estrutura inteira do mundo exterior, senão nós não poderíamos sobreviver dentro dele. Isso quer dizer que desde o instante em que nascemos, ou até antes, nós recebemos não o impacto dos dados dos sentidos, mas o impacto da realidade total que nos formou e dentro da qual nós existimos. E que transcende infinitamente a esfera daquilo que eu percebo pelos 5 sentidos. Ou seja, eu recebo o impacto do quê? Da ordem cósmica. Eu estou dentro dela, eu sou apenas mais um. Eu não estou ordenando coisíssima nenhuma. Eu sou uma parte da ordem exterior que me abrange. E tudo que se passa no meu interior se passa dentro da mesma realidade. Então, qual é a única coisa que importa? Absorver o quanto eu possa desta ordem que preexiste a mim. Essa ordem é a ordem do mundo newtoniano? Claro que não. A ordem do mundo newtoniano diz apenas as leis da gravidade do movimento. Mais nada. A ordem total transcende isso infinitamente. Claro que a ordem total não pode ser expressa em palavras. Ela pode ser aceita.
Ela pode ser percebida e aceita e, no máximo, expressa simbolicamente, né, mediante compactações poéticas ousadíssimas, né? Mas não tem um jeito. Olha, eu vou dizer aqui para você qual é a ordem total. Não, isso não é possível. Nós vivemos dentro da ordem total e nós a reconhecemos e nós convivemos dentro dela e só podemos nos entender uns aos outros porque estamos dentro da mesma ordem. É? Se vivêssemos em universos separados, não poderíamos nos comunicar. Então, a coisa que mais interessa na educação é justamente elevar o aluno até esse vislumbre consciente da ordem total, que de algum modo ele já percebe antes, obscuramente. E é isto que a educação medieval tentava através da leitura, sobretudo naqueles séculos que eu mencionei na outra aula, séculos 9, 10 e 11. Quando vem o livro do Hugo, esse livro já era uma recordação do que se fazia antes. Recordação escrita numa época em que esta técnica de ensino já estava se perdendo e que Hugo escreve justamente para que não se perca totalmente. Ou seja, longe do Hugo ser o príncipe do ensino medieval, não, ele é o testemunha de um apogeu que já tinha passado. Então, um detalhe importantíssimo do ensino nessa época era que a leitura ou era feita em voz alta ou era feita em voz baixa como quem recitasse. Ou seja, as pessoas ficavam falando para si mesmas em voz baixa o que estavam lendo. Em voz baixa inaudível. Por exemplo, estou aqui lendo a carta do Hermindo, né? Não sai voz nenhuma, mas você vê o movimento dos lábios. Era assim que se lia no tempo do Hugo de São Vítor e no século anterior. E era isto que permitia fazer da leitura um modo de aquisição, um modo de abertura à ordem total. Porque você lia com o seu corpo também. Não é só com os olhos. Hoje em dia, quando se desenvolvem técnicas de ler só com os olhos e ler velozmente, tem um sujeito chamado Paul Scheele, que ele desenvolveu uma técnica, né, que você lê um livro inteiro em 10 minutos, só com os olhos. Ou seja, você grava a imagem da página. É muito bom, isso aí pode ser ótimo para você ler balancetes, para você ler jornal. Mas se você for ler Platão assim, meu filho, você está acabado. Porque você está separando o visual do corporal. A sua participação no universo da leitura é exclusivamente imaginativa e não física. Então, quando você lê, você está fazendo como quem assistisse um filminho. Note, mesmo quando nós assistimos um filme, há uma reação física. Por exemplo, tinha um tempo que eu jogava joguinho de computador, jogava um jogo chamado Wolfenstein. Né? Eu era viciado nesse jogo durante um tempo, depois parei. Mas era muito interessante, era um americano que estava preso dentro de uma fortaleza alemã, ele tinha que escapar, matar os nazistas, essa coisa toda, né? Tinha um monte de tiro. Né? Claro que depois os jogos evoluíram muito, eles eram muito primitivos. Mas as pessoas que me viam jogando, elas reparavam que eu me desviava dos tiros na tela. Né? Então, isso quer dizer que alguma participação física havia. Não é isso? Então, é claro que participando do jogo Wolfenstein eu não ia aprender nada sobre a ordem cósmica. Tá certo? Mas suponho que eu estivesse lendo Santo Tomás de Aquino, ou a Bíblia, ou mesmo Aristóteles, Platão. Né? Onde eu começaria a participar daquilo como um dos personagens. Ou seja, o drama que estaria seria presentificado fisicamente. Né? E eu estaria absorvendo aquilo como realidade e não só como pensamento. Se o que eu estou lendo é verdadeiro ou falso em relação à realidade, seria
um segundo passo. Mas a absorção da coisa como realidade é o primeiro passo. Né? Depois é que você vai ver que se é uma realidade imaginária inventada, criada por um ser humano, ou se é a realidade efetiva criada por Deus. Mais tarde você vai ver isso aí. Mas a partir do momento em que todo o seu material de leitura visa apenas ao imaginário, ao mental, você passa a viver em dois mundos simultaneamente. Um é o mundo físico newtoniano. E o outro, o mundo das, aspas, ideias. Coisas inventadas. Nunca mais você vai pegar a ideia de ordem cósmica. Nunca mais na sua vida. A ideia de realidade escapou para sempre. Por quê? Porque o mundo newtoniano não é a realidade, ele é um conjunto de fórmulas matemáticas. E o outro mundo é pura invenção cultural. Então você fica, né, viajando entre duas irrealidades. E é isto que se chama educação no mundo de hoje. Mesmo a educação que é dada nos centros mais eficientes e capazes do mundo, é isto. Quer dizer, é claro que foi para compensar as deficiências desse tipo de ensino que se criaram, já no começo do século XIX, as escolas de artes liberais. Para ensinar as pessoas a ler como se lia antigamente. Essa, pelo menos, era a ideia. Ela pode ter se deteriorado em muitos pontos, mas a ideia permanece aí. E é claro que ainda existem pessoas capazes de ler como Hugo São Vitor lia. E às vezes você encontra essas pessoas nos lugares mais surpreendentes. Estamos vendo aí um assessor do MST que é capaz de entender o Hugo de São Vitor. Uma coisa mais surpreendente ainda, o Ivan Illich. Ivan Illich é um padre austríaco que foi morar em Cuba e que na década de 70 era um ídolo da esquerda. Né? A esquerda na época defendia ideias que hoje são o contrário do que ela defende. Ele defendia a abolição do sistema escolar, o homeschooling universal. Né? Hoje ninguém na esquerda quer isso, e quem defende isso é considerado, né, um extremista de direita. Né? Mas o Ivan Illich escreveu um belo comentário sobre o Didascálico de Hugo São Vitor. O que se nota nesse comentário, porém, é a hesitação dele em subscrever o modo de leitura antigo, porque ele confessa que ele está tão habituado ao mundo newtoniano que ele tem uma certa dificuldade de entender o que Hugo está dizendo, por exemplo, com ordem cósmica ou coisa assim. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo.
uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.